Dando continuidade aqui à a nossa nossa aula, aula. é, perdão, estava duplicado aqui o microfone. Dando continuidade à nossa aula, o que é que a gente vai fazer? Vamos fazer um exemplo aqui. Esse exemplo daqui é interessante. Por quê? Porque a gente vai poder julgar um pouco do conceito aqui de centro de massa. A gente viu sobre a questão do centro de massa. Você, para duas partículas, o que é que a gente viu? Foi que você teria, novamente aqui, uma partícula de massa M1, certo? Uma outra partícula de massa M2, unidimensionalmente, tá? O que é que acontece? Ele teria uma força F de 1 em relação a 2, e você teria uma força contrária de mesmo módulo, mesmo sentido, F2 em relação a 1. Além disso, daqui a gente teria o quê? A gente teria uma força externa, certo? F1, tá? E teria uma segunda força externa, F1, F2, perdão, F2. O que é que acontece aqui? A gente acabou vendo o quê? Que para o centro de massa, a gente teria a seguinte relação. Não vou refazer aqui a conta, não. Mas o somatório das forças externas que atuam sobre o corpo, tá? I, é igual à massa do sistema de partículas vezes a aceleração do centro de massa. E o que a gente disse com isso aqui foi o seguinte: é como se a gente concentrasse toda a massa das partículas em um determinado ponto e a força externa que estivesse atuando sobre ele, é, é como se estivesse atuando simplesmente naquele ponto. Aí a gente usou aquele exemplo lá do movimento da Simone Biles para ver aonde a força-peso estava atuando. A gente falou isso, estou aqui revisando. Então o que acontece aqui é o seguinte: olha, se o somatório das forças externas que atuam sobre o corpo for nulo, ou se não houverem forças externas atuando sobre o corpo, o que é que vai acontecer aqui? Eu não vou lá pela primeira lei de Newton. Se não há forças atuando sobre o corpo, certo? Então ele tem o quê? O que a gente chama de movimento retilíneo e uniforme, ou está parado. Opa, perdão. Ou está parado. Deixa eu voltar aqui, onde é que a gente estava? Então, ele estaria em movimento retilíneo uniforme ou está parado, tá? Por que que eu estou falando tudo isso? Porque as forças internas que atuam sobre o corpo, elas se anulam, certo? E a gente vai ver que uma extensão disso é para quando a gente tiver bilhões, trilhões de partículas, vai haver essa anulação. E aí você pode pensar, realmente vai anular. Você tem forças internas ali atuando no corpo da Simone Biles, certo? Você tem interação entre órgãos, você tem um pouco de massa de um canto, massa do outro, só que tudo aquilo dali vai ser eliminado. Só o que sobrou o quê? É a força que está atuando sobre o centro de massa do corpo dela, tá? Então vamos lá. Se eu não tenho ó, a aceleração aqui, certo? Minha aceleração aqui, o módulo dessa aceleração é zero, e aí o que eu vou ter? Eu vou ter uma velocidade constante ou igual a zero, tá? Vamos lá. Aqui o exemplo diz para a gente o seguinte: olha, dois patinadores no gelo, sem atrito com o chão. E esse daqui é o que a gente chama de pulo do gato, tá? Não possui atrito no chão. Se não possui atrito no chão, nesse caso daqui, significa que não há forças dissipativas externas. Então, ó, não tem forças atuando sobre eles. Externas, tá? Continuando aqui, ó, encontram-se a uma distância de 12 metros. Ou seja, a distância entre os dois é 12 metros. Então, daqui para cá são 12 metros, certo? Aqui no desenho, ele já coloca que a origem do sistema é no corpo do patinador, e o 12 seria o corpo aqui da patinadora. Eles puxam as extremidades de uma corda até se encontrarem. Em que ponto eles se encontram? O resultado depende das forças exercidas por eles. Então vamos lá. Primeiro de tudo aqui, ó, repare só. Vamos fazer aqui um pequeno raciocínio. Isso aqui é uma coisa muito importante e é para não esquecer nunca mais. Você tem uma corda, certo? E aí a gente vai pensar quando a gente estava fazendo o estudo da lei de Newton.
sobre dois corpos presos por uma corda de que a gente chamava essa uma corda perfeita. Quando a corda era perfeita, a gente dizia que a corda ela tinha ela era inextensível e tinha uma massa desprezível. Então aqui, ó, para uma corda perfeita, para uma corda perfeita, o que é que a gente tinha? Eu teria aqui, ó, eu tenho um corpo de massa M1, corpo de massa M2, eu teria atração 1 e teria atração 2, certo? Só que como essa massa daqui, como essa corda é perfeita, o que acontece? T1 é igual a T2, que é igual a T só. E quando a gente fazia o sistema lá das partículas que estava atuando, vamos dizer que tem uma força F externa aqui que atue, certo? Puxando esses dois corpos. Aí vamos lá, o que é que acontece? Se a gente for fazer o estudo aqui rapidamente só. F está ajudando o corpo de massa M2, certo? F está ajudando. Quem está atrapalhando aqui é para a gente é o quê? É a tensão. F menos T é igual a massa de 2 vezes a aceleração, tá? Quem é que está ajudando aqui é o corpo de massa M1. Quem está ajudando é só o T. O T ajuda a puxar. Não tem ninguém atrapalhando, certo? É igual a M1 vezes a aceleração, tá? Então aqui quando a gente soma isso daqui, fica como que a força aqui externa que está atuando é igual a M1 mais M2 e a aceleração é a aceleração do sistema. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que se você tem uma corda no sistema ali interno e essa corda é perfeita, o que isso aqui implica para a gente o quê? Que a força que essa corda está gerando aqui é uma força interna, tá? Vamos botar aqui, ó, força interna. Atração. Atração é uma força interna. Então vamos lá. Eu vou ter aqui, ó, eu vou chamar esse patinador de 1, certo? De 1 e ela de 2. F de 1 em 2 e F de 2 em 1. Essas forças são o quê? Elas vão ser iguais e elas não vão interferir no processo. Por quê? Porque elas se anulam mutuamente, tá? Eles estão ali se puxando e essas forças ali vão se anulando. Só que eles vão se deslocar. E esse processo de deslocamento deles vai fazer o quê? Que eles se aproximem da onde? Que eles se aproximem do centro de massa. Antes de mais nada, eu já pergunto logo: o centro de massa está mais próximo do homem ou mais próximo da mulher? Bom, é só a gente olhar aqui, ó. A massa do homem é de 80 quilos, a massa da mulher é de 60 quilos. Logo, o centro de massa está mais próximo dele. Então, vamos lá. Se não tem atrito com o chão, não existe força externa. Não existe força externa. Se não existe força externa, aí vamos lá, ó. O que é que acontece? A aceleração, o módulo da aceleração é zero e a velocidade é constante ou nula. Depende de como está a velocidade desse sistema antes. Vamos ver onde é que esses corpos vão se encontrar? Onde eles vão se encontrar? Simples. Vamos calcular aqui o x do centro de massa. O x do centro de massa vai ser igual a... Então vamos lá, substituindo aqui. Qual é a massa do rapaz? É 80. Qual é a posição dele? A gente definiu ali um sistema que era zero mais 60 vezes a posição dela, que é. Deixa eu apagar aqui só para ficar mais bonitinho. 60 vezes 12. Sobre quem? Sobre a massa total, que é 80 mais 60, ou seja, 140. X do centro de massa aqui, ó. Ficou ok? Ficou 720 sobre 140. E isso aqui dá para a gente aproximadamente 5,1 metros, tá? Esse 5,1 metros é aonde? Mais perto dela ou dele? Mais perto dele. Então, é a posição mesmo aqui, ó. Se a gente botar aqui, se aqui for 12, né? 6 é aqui. O centro de massa vai ser mais ou menos aqui. Mais próximo dele. E é aqui aonde os dois vão se encontrar. Eles vão se aproximando do centro de massa e ali eles se encontram. Tá claro isso daqui? Prosseguindo aqui, ó, a gente estudou o caso unidimensional, certo? Ou seja,
unidimensional, uma dimensão, e duas partículas. Agora a gente vai estudar o caso que a gente tem apenas uma dimensão novamente, certo? Só que agora a gente tem um conjunto de milhares, milhões, bilhões de partículas, tá? Então vamos lá. Esse conjunto de partículas aqui, ó, certo? Partícula 1, 2 e N. Vamos representar essas duas aqui. Eles estão expostos a forças externas, então a força externa 1, a força externa 2 e a força externa N. Para cada partícula dessa tem uma força, tá? Mas como a gente não pode representar tudo, vamos representar só essas três aí. E entre elas ali, você tem a força interna. Então, eu vou escrever as equações para três partículas aqui rapidamente. Olha só. É... Eu vou escrever aqui M, certo? Da derivada de x1 ao perdão, d ao quadrado de x1, dt ao quadrado, vai ser igual a quem? Vai ser igual a uma força F1 de 2, tá? Mais reticências, uma força F1 de N, mais uma força, uma, uma força, perdão, uma força 1 externa, tá? Então tá aqui. Qual vai ser o meu conjunto de partículas 2? M d ao quadrado de x2 dt2 ao quadrado vai ficar o quê? F de 2 em 1 mais reticências F de 2 em N mais a força externa 2, ok? Tá aqui, força externa 2. E aqui eu vou colocar uma reticênciazinha, certo? E vou dizer que a gente tem aqui, ó, M derivada segunda de xn, certo? dt ao quadrado vai ser igual a f de 1 em n mais f de 2 de n em 2, perdão, f de n em 1 mais f de n em 2 mais reticências f de n externo, tá? Aqui, porque simples, novamente lá, pela terceira lei de Newton, f de 1 em 2 é igual a menos f de 2 em 1. Então, o que acontece com essas duas forças aqui? A gente elimina elas. Eu elimino essa com essa, aí eu vou pegar, ó, essa daqui, certo? E vou eliminar com quem? Com essa daqui. Da mesma maneira, ó, deixa eu fazer aqui com o amarelo, eu vou eliminar esses dois aqui e todas as demais partículas. Só sobrando o que, novamente? As nossas forças externas. Então, o que é que eu posso escrever aqui, ó? Já generalizando, colocando a massa para dentro, botando a derivada para fora, tudo como a gente tinha feito. Fica como, é, perdão, m não. Vai ficar d ao quadrado, dt ao quadrado, de m de x1 mais m de x2 mais reticências m de xn, m de xn, certo? Isso aqui é igual a quem? Vai ser igual. O que é que sobrou do lado de lá? Novamente, o somatório de I agora vai ser de 1, certo? Até Nzão, porque são N partículas, antes eram duas, tá? De quem? De F externo I. O que é que eu posso tirar aqui de informação? Eu posso tirar de informação o quê? Que o meu centro de massa, eu posso redefinir assim, ó, como o meu X do centro de massa, ele vai ser quem? M de x1 mais M de x2 mais M de xn sobre isso aqui é M1, M2, perdão, M1, tá? M2, Mn. Isso aqui M1 mais M2 mais reticências Mn.
Tá? Então, aqui, novamente, a definição do centro de massa. Note que essa definição ela é idêntica à definição, mas como você tem mais partículas, você acaba tendo uma média ponderada um pouco maior. Tá? Então, o que é que eu tenho aqui? Novamente, ó, o que é que eu posso escrever isso daqui tudo? Colocando a derivada, separando aqui a massa, o que é que a gente vai ter? Que o somatório de I1 até N de FI externo é igual à massa total, certo? É a soma das massas ali, vezes quem? Vezes a aceleração do centro de massa. E eu não fiz aqui o passo a passo que a gente tinha feito antes, porque é muito simples. A gente vai derivar as posições, certo? Vai obter as acelerações. Nesse caso daqui vai ser a aceleração de quem? Do nosso centro de massa. Novamente aqui, ó, se eu não tiver forças externas atuando, certo? Se o somatório das minhas forças externas que estão atuando sobre o corpo for igual a zero, aí o que é que a gente vai ser? O módulo dessa aceleração do centro de massa vai ser zero. E o que é que isso vai implicar para a gente aqui? Que esse sistema de partículas vai ter uma velocidade, a velocidade do centro de massa vai ser uma velocidade constante ou nula, tá? Igualzinho ao outro caso. Novamente aqui, ó, mesmo com com várias partículas, a gente vai ter novamente aquela representação. Ou seja, o conjunto de forças externas que está atuando sobre o corpo, elas atuam em um ponto, mesmo com bilhões de partículas. Aquele ponto dali é como se representasse toda a massa do sistema. Foi o que a gente mencionou e está aqui colocando. Tá? Agora vamos fazer o seguinte: a gente viu para N massas e a gente encontrou o mesmo resultado, mas vamos fazer agora uma generalização aqui, ó. Primeiro de tudo, só para a gente enfatizar aqui que eu coloquei, mesmo com bilhões de partículas, tá? E eu estou colocando isso aqui, essa hipérbole, ninguém vai escrever bilhões, certo? E até bilhões é um sistema pequeno. Mas é só para a gente dimensionar. A gente começou com duas e agora está falando em bilhões de partículas. Se a força externa for diferente de zero, então a força externa atua sobre um único ponto. O que é que eu estou dizendo? Se a gente tiver forças externas, elas vão estar atuando sobre um único ponto desse sistema com bilhões de partículas. Que ponto é esse? É o centro de massa. Tá? Se não houver forças externas atuando, então não tem aceleração e o centro de massa tem velocidade constante ou nula, tá? E agora, se a gente viu, estava vendo unidimensionalmente, a gente vai ver o que agora? Tridimensionalmente, tá? Então, o que é que você tem aqui? Você tem um determinado corpo, parece uma esfera, mas não era para ser, certo? É só para a gente especificar que esse corpo possui um volume e aqui você tem uma grande quantidade de partículas ali, certo? E aí você tem uma posição aqui, esse vetor R de cm, certo? É o vetor posição, é o vetor posição do centro de massa, tá? E aí, se vocês lembrarem lá da definição de centro de massa, o que é que a gente tinha? Centro de massa não. Do vetor R. E encontra. A gente vai encontrar um vetorzinho C. Perdão. O que a gente tinha lá? Se você tivesse um vetorzinho R tridimensional, ele seria composto de quem? Da posição X em I, mais a sua componente Y, que tinha o vetorzinho J, mais a posição Z em K. Isso aqui a gente falando, claro, né, do vetor no cartesiano, né, que poderia ser polar, tá? Então, prosseguindo aqui, obviamente, se a gente tem isso, significa o quê? Significa que eu vou ter a mesma coisa para o meu centro de massa. Só que, ó, o meu vetor posição do meu centro de massa, certo? Ele vai ser o meu x do centro de massa, que a gente já calculou ele antes aí, certo? Mais o meu y do centro de massa, em relação a j, mais o meu z do centro de massa, em relação a k, tá? Tá aqui o vetor posição do nosso centro de massa.
Antes de a gente partir ali para aquela definiçãozinha que a gente já estava vendo, a extensão da definição de duas partículas para N partículas e agora tridimensional, vamos escrever aqui rapidamente o seguinte: o X do centro de massa, certo? Ele vai ser quem? Ele vai ser M1, X1, a gente já tinha visto isso, mais reticências, Mn, Xn, certo? Sobre M1 mais reticências mais Mn. Ou seja, a gente pode escrever isso aqui em termos de um somatório, tá? Que é o somatório de I, de quem? De Xi, perdão, vou escrever na ordem certa. Mi, Xi sobre a massa total. Ainda dentro desse mesmo contexto, eu posso escrever o meu Y do centro de massa com a mesma definição, né? Certo? Ou seja, isso aqui vai ser o somatório de MI, YI sobre a massa total. E por fim, a gente também pode escrever, ó, que o nosso Z do centro de massa vai ser o somatório de MI, a zilésima partícula, sobre a massa total, tá? Então, a gente teria isso. E aí a gente pode pegar isso daqui e jogar lá na definição do vetor posição do centro de massa, do vetor posição do centro de massa, de maneira que eu vou escrever assim, ó. Para a gente ser aqui sucinto, não ficar perdendo muito tempo, eu já vou deslocar a massa para fora. Então, eu vou ter aqui, ó, o meu vetor R do centro de massa. A massa é a mesma para todo mundo. Ele vai ser 1 sobre M. Aí abre parênteses aqui, ó, a massa total. E fica quem aqui? O somatório em relação aí de quem? De MI, XI em relação a Izinho, mais o somatório de I, de MI, YI em relação a J, mais o somatório, vou botar esse somatório aqui para baixo, certo? Mais o somatório de Izinho, MI, Z, I em relação a K. Ou seja, o que a gente pode escrever disso daqui tudo é que a nossa posição do centro de massa, certo? O vetor relativo do centro de massa vai ser igual a 1 sobre M. E aqui o que seria cada uma dessas coisas? Seria a nossa posição relativa em relação a I, tá? Então, isso aqui seria, eu vou escrever como somatório de Izinho, tá? De quem? De MI, de RI. Basicamente, a gente tira a massa, que é a mesma, bota em evidência. Sobrou quem ali? Sobrou o somatório de XI, YI e ZI. E isso daqui, pela nossa definição, ó, tá vendo? Se eu botasse aqui Izinho, ó, seria o vetor posição, tá? Então, tá aqui a nossa definição de centro de massa. E aí, o que a gente pode fazer com isso daqui? A gente tem tridimensionalmente, certo? E teria como escrever isso daqui tridimensionalmente e para N partículas, certo? Como é que ficaria? Vamos botar aqui só rapidinho. M1, derivada segunda da posição R1, tá? dt ao quadrado é igual às forças que estão atuando sobre ele, a força de 1 e 2, mais a força de 2 e 1, certo? Mais reticências, F de 1 em N, mais a força externa de 1. E aí a gente faria tudo isso daqui, reticências aqui, ó. M de N vai ser igual a D ao quadrado da errésima partícula, certo? Onde as forças internas atuando seria F de N1, certo?
mais F de N2, mais reticências, mais Fn externo, tá? E aí, quando a gente fosse fazer aqui a nossa continha de liberaçãozinha, isso aqui cancelaria com isso, esse daqui cancelaria com o de 2, esse daqui, tudo cancelaria. Quando esses termos cancelassem, novamente o que é que sobraria para a gente aqui? Sobraria a nossa definição aqui de centro de massa, certo? E a gente poderia escrever já de maneira bem mais prática o seguinte, olha, eu poderia escrever assim, olha, derivada ao quadrado e dt ao quadrado, certo? Aí eu abro parênteses de quem? Do somatório de I, de MI, R do centro de massa, tá? Que a gente sabe que isso daqui é a soma desse centro de massa, a gente já define como centro de massa. Perdão, eu me precipitei aqui, tá? Isso aqui é RI, tá? Que vai ser igual a quem? Vai ser o somatório das forças externas, da iésima força externa, tá? Esse somatório aqui agora é que a gente vai definir como centro de massa, tá? Então fica como aqui, ó, d ao quadrado, dt ao quadrado, de quem? De m, é a nossa massa total, certo? Vezes esse somatório de MR aqui vai ser a nossa posição do centro de massa, que é igual ao somatório das forças externas que atuam. Então, basicamente, o que a gente está tendo aqui, eu estou falando aqui, eu estou encontrando a mesma equação, que é a massa vezes a aceleração do centro de massa, tá? É igual ao somatório das forças externas. Só que isso daqui agora é para N partículas e 3D, ou seja, para 3D e N partículas. O que eu estou dizendo com isso daqui é que não importa que seja com duas partículas unidimensional ou milhões de partículas, trilhões de partículas em 3D, a gente vai ter o mesmo resultado, ok? Isso é mostrando o poder dessa lógica e dessa dedução. Prosseguindo aqui, como é que fica? Vamos dando prosseguimento. E aqui a gente vai falar sobre o centro de massa, tá? Centro de massa para um corpo contínuo. O que é um corpo contínuo? Nós somos um corpo contínuo. A Simone Biles é um corpo contínuo. Um paralelepípedo é um corpo contínuo. Então vamos lá. Todo corpo cuja quantidade de partículas não pode ser medida é dito contínuo. Você tem lá. Você pode estimar quantas partículas existam no nosso corpo. Por exemplo, se você pegar 1 quilo de carbono, aí você vai fazer lá que 1 mol de carbono tem 12 gramas e, tem 12 gramas, e isso tem equivalente a 6,02 vezes 10 elevado a 22 partículas. Então você vai chegar ali, você vai querer fazer essa medida do quantas partículas você teria. Aí vai estimar o número de prótons, de elétrons, de nêutrons e por aí vai. Mesmo que você chegue a um resultado muito bom, de precisão, ele não vai ser um resultado exato, ok? Então, prosseguindo aqui, o que é que a gente vai ter? Eu vou ter que essa atuação do corpo extenso, certo? Esse corpo extenso aqui, a gente vai ter uma pequena diferença. Que diferença básica é essa que a gente vai ter no nosso problema? Simples. Como se trata de um corpo extenso, que a gente não pode definir a quantidade de partículas, a gente vai agora não ter mais um somatório e vai passar a ser integral, ou seja, ele vai deixar de ser infinitesimal,
ele vai deixar de ser uma coisa pontual e vai passar a ser uma coisa contínua, tá? Então vamos lá. A gente tinha aqui o nosso x do centro de massa é igual a 1 sobre m de quem? Do somatório de MI, RI, tá? E aí, o que a gente vai sair, ó, se a gente está saindo do pontual e vai para o contínuo, o nosso x do centro de massa, pessoal, eu vou apagar aqui e vou fazer aqui embaixo para que a gente fique mais organizado, tá? Só que, ó, se eu tinha o x do centro de massa como sendo 1 sobre m, né, que é a massa total, do somatório de izinho de MI, XI, tá? Agora, o que a gente vai possuir? Eu vou ter que o meu x do centro de massa agora vai ser contínuo. Isso aqui vai ser 1 sobre m de quem? Da integral de x dm, tá? Onde dm é esse elementozinho de massa aqui, ó. Um elementozinho de massa de um determinado volume que você pega ali, tem aquela massinha, e esse elemento dm. Da mesma maneira, a gente vai ter o quê? Y do centro de massa vai ser igual a 1 sobre m da integral de y dm. E por fim, a gente vai ter que z do centro de massa vai ser agora, ó, 1 sobre m da integral de z dm. Então, a nossa definição agora, ela passa a ser uma integral. E aqui tem um detalhe. Essas integrais aqui, elas não são integrais tão triviais, porque a gente está tratando de volumes. Então, a gente pode encontrar integrais triplas. A gente pode encontrar essas integrais sendo triplas. Só que acontece que a gente tem um conjunto de casos que vão facilitar a vida da gente para resolver o problema, tá? Então, repare só, a gente pode tratar como um fio fino ou um anel, certo? Um anel bem fininho com a massa perfeitamente distribuída, tá? Então, a gente vai ter o que a gente chama aqui de densidade linear. E a densidade linear, ela vai ser quem? Ela vai ser essa relação aqui, ó. A densidade linear, eu vou chamar ela de lambda, certo? Ela vai ser o dm sobre quem? Sobre o dl, que é o nosso comprimento. Aí eu vou ter o quê? Que dl é lambda dm. De maneira que a gente possa substituir esse resultado aqui para dentro ali da integral e ver o que acontece, tá? Só que a gente não tem só essa condição aqui. Deixe só eu avançar um pouquinho aqui, depois eu retorno. Eu peço desculpa aqui, eu acabei dando um passo. Então, a gente tem aqui a densidade linear, que é o lambda, a densidade superficial, que é o sigma, e a densidade volumétrica, que é o ρ. Então, o que é que eu posso escrever aqui, ó? Da mesma maneira, certo? Da mesma maneira que lambda é dm sobre dl, o que implica que dl é lambda dm. O que é que eu vou ter? Eu vou ter aqui, ó, que a minha densidade superficial a gente está falando de área, ele vai ser dm sobre dA. Isso implica que a minha área vai ser sigma dm, tá? E aqui, ó, a volumétrica vai ser dm sobre dv, de maneira que o meu volume vai ser ρ vezes dm. Tá aqui esses três casos. E por que a gente faz isso aqui? Porque ao fazer isso daqui, a gente vai obter um resultado muito mais. A gente pode fazer certas simetrias que vão facilitar ali para as nossas equações, tá? Então vamos lá. Como a gente está tratando de um corpo uniforme, eu posso pegar aqui simplesmente e botar da seguinte maneira, ó. Eu posso escrever que o meu dm, vamos pegar só o caso volumétrico, tá? Eu vou dizer que o meu dm vai ser igual a quem?
Se esse corpo possui um volume perfeito, ou seja, em qualquer ponto do corpo, o volume seja constante, eu posso ter aqui o seguinte, ó, se qualquer ponto o volume é constante, então a minha relação a minha relação de massa e de volume, ela vai ser constante. Então, eu poderia escrever da seguinte maneira aqui, ó. M sobre V, quem TM. Aí eu substituiria lá na integral, aí como é que ficaria? Ficaria x do centro de massa é igual a 1 sobre m da integral de quem? Aí aqui seria x, né? Vezes dm. Mas quem é que é meu dm? É m vezes v vezes é, MDM, desculpe, o que acontece aqui é que o meu DV, não, o meu DM não, o meu DV, certo? Tá aqui, é MV sobre o DV. Aí o que é que acontece? Aonde teria o nosso sigmazinho ali, o que é que eu vou colocar? Eu vou colocar o meu M vezes o meu V, certo? De maneira que o quê? Essa massa daqui corta com essa massa daqui, tá? E desculpe, isso aqui só perdão, dV é igual a ρ dm, tá? Então, meu dV é igual a m sobre v, massa sobre volume, vezes dm, tá? Então, eu podia escrever ali o meu dm como sendo ρ dV sobre ρ, certo? De maneira que quando eu escrevesse aqui assim, ó, ficaria m sobre v, cortaria, e aqui ficaria dV. Então eu teria me equivocado aqui, perdão, tá? É uma falha minha, isso aqui já é o cansaço, pessoal. O que é que acontece aqui? Quando a gente vai fazendo essas regras de simetria, eu vou ter o meu dV, que vai ser m sobre v, eu poderia escrever dessa maneira, dm. Então, eu também poderia dizer que eu teria que meu dm seria o dm vezes m, por exemplo, aqui, certo? Ele seria igual a o v dv, tá? TdV, ou ainda que meu dm poderia ser v sobre m dv. E aí eu substituiria esse elementozinho de massa, tá perto de acabar aqui, esse elementozinho de massa lá na nossa integral. E aí como é que ficaria? Se a minha integral lá do x do centro de massa, ela era 1 sobre m, tá? Da integral de quem? De x dm, certo? Vamos lá, aqui, ó. Pessoal, vai acabar aqui o tempo. Eu continuo na próxima aula aqui, tá certo? Até já. Só mais um minutinho, ok?